Boa tarde, pessoal. A gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, perdão. Estão vindo? Tá de boa? Acho que tá tranquilo agora, né? Tudo certo? Sim. Vamos adiantar aqui, então, para não comer mais o tempo. Eu sou o Thiago, sou Head de Comunicação daqui do Armazém da Criatividade, que é o hub de inovação avançada do Porto Digital, o maior parque tecnológico do Brasil, um dos maiores, que emplacou o Recife agora entre as 6 cidades que lideram a inovação mundial na tecnologia. E a gente está aqui diretamente de Caruaru com minha parceira, analista de inovação daqui do Armazém, Mirelle Guedes, para falar um pouquinho sobre os 5 sentidos e como isso pode ajudar a gente na hora de criar projetos originais, na hora de emplacar projetos originais. Mirelle é ceramista, né? E aí se apresenta. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui. Eu sou analista de inovação aqui no Armazém da Criatividade, que, como o Tiago falou, é um equipamento avançado de tecnologia e fomento à inovação e empreendedorismo aqui no Agreste de Pernambuco, Caruaru, né? Maior centro de arte Figurativas figurativas das da Américas. América. Inclusive, estou aqui, eu sou ceramista, e enquanto eu estou conversando com vocês, estou fazendo aqui, acabei de fazer um passarinho aqui, e aí, enquanto a gente vai trocando essas ideias de sinestesia, eu vou criando algumas peças aqui, e a gente vai linkando com inovação, com questões criativas e processos. Tiago vai compartilhar a tela com vocês para a gente ir trocando essa ideia. Compartilha aí, Tiago. Vamos lá. Só um segundo, problemas técnicos, mas está resolvendo. Vamos lá. Acho que está aparecendo aí, né? Para todo mundo. Acredito que sim. A inovação é sinestésica. Esse é o tema da nossa palestra, da nossa conversa, que vai ser mais conversa, né, Tiago? Conversa para falar um pouquinho sobre os 5 sentidos. É que é o seguinte, a gente trabalha com Mirelle, principalmente, ela acompanha startups de todos os segmentos aqui nos processos de incubação, por exemplo. E a gente está sempre tentando encontrar o link entre a inovação e essas pessoas. A sinestesia, quando aplicada em ambientes de inovação, ela tem o poder de estimular ainda mais esse poder criativo. Então, tem estudos, inclusive, que vocês vão ver lá na frente, que embasam essa tese de que ambientes de inovação que trabalham sinestesia, ou seja, o cruzamento de sensações, a ativação dos 5 sentidos, elas promovem ambientes mais favoráveis à criação, por exemplo. De ideias originais. É basicamente o que seria a inovação, né? Se não o cruzamento de informações que geram um novo conceito. Isso, enfim, essa conexão entre ideias acontece a todo momento e essas informações estão aí em cada pedacinho do nosso mundo, da nossa experiência. Seja, sei lá, você misturar um sorvete com batata frita, isso pode ser uma inovação, ou você Que, na inventar... verdade, é tudo criado. Na verdade, a inovação vem com um novo olhar para o que já está pronto, né? Porque hoje é muito impossível você ter algo inovador. Então, inovador não, algo inédito. Então, a inovação ela vem justamente com esse novo olhar para a inovação. Então, para criar conceitos originais. Exatamente. E basicamente o que seria sinestesia? Eu tô com um problema aqui que meus óculos quebraram logo antes da apresentação, derramou água aqui, que a gente tava fazendo cerâmica, link caiu, então tá um pouco desmantelada a situação. Mas eu vou ajudar o Tiago aqui. A sinestesia, em conceito, ela tem duas linhas, né, de defesa, né? Segundo a psicologia, é a relação que verifica espontaneamente e que varia de acordo com os indivíduos entre sensações de caráter diverso, mais intimamente ligados na aparência. Por exemplo, determinado ruído ou som pode evocar uma imagem particular, um cheiro pode evocar uma certa cor, uma música, de repente, que vocês escutem pode evocar em vocês algumas sensações como arrepios. Então, a sinestesia é justamente o cruzamento dessas sensações. Através de uma música, quando você fecha os olhos, você tem a sensação de que está num ambiente de determinada cor e algum ruído te leva, te transporta para outro lugar. Então, esse cruzamento, né, espontâneo de estímulos sensoriais é, de fato, segundo a psicologia, o que é sinestesia. E segundo a estilística, né, o cruzamento de sensações associado à associação de palavras ou expressão
que ocorre a combinação de sensações diferentes numa só impressão, ou seja, é o cruzamento dessas sensações. Basicamente é o mesmo conceito da inovação. Inovação nada mais é do que justamente esse cruzamento de informações inéditas na busca de transformar um novo conceito, de transformar-se em algo novo. E o que, enfim, eu acho que não tem outra maneira da gente explicar a sinestesia de forma prática, assim, sem falar sobre a arte. A arte é a mistura dos sentidos, a arte é a mistura das sensações, das percepções, e é o melhor meio para a gente conseguir estimular os nossos 5 sentidos de forma com que nos conectemos com ideias inovadoras. E foi por isso, usando talvez da nossa maior arte aqui da nossa terra, a cerâmica, que a gente tentou linkar a arte com a sinestesia. Através da cerâmica, a gente tem estímulos táteis, a gente tem estímulos de olfato, de cheiro, a gente tem estímulos visuais, e o cruzamento de todos esses estímulos faz com que a gente libere. Eu estou falando com vocês sobre a minha arte e estou me arrepiando. Então, aqui em Caruaru, a gente também é um berço, é um celeiro de artistas, principalmente, a gente tem um exemplo aí, talvez maior, o mestre Vitalino, que através de sua arte figurativa e do seu som, através do pífano, ele hoje é inspiração para várias linhas criativas, sobretudo agências, sobretudo artistas e, por que não, ambientes inovadores, como aqui no Armazém da Criatividade. Aqui no Armazém a gente trabalha com, como eu falei, com vários tipos de inovação, sejam startups na área da saúde, na área da agricultura. E o que é que, de repente, esses projetos originais têm em comum, né? Então, a nossa busca é sempre tentar estimular esses criadores a, enfim, trazerem ideias cada vez mais originais e pertinentes. Isso aqui, a gente está falando de inovação do interior de Pernambuco, e é um ambiente completamente moderno, alinhado a qualquer hub de inovação, por exemplo, que você encontraria no Vale do Silício. E a nossa luta é tentar fazer com que a arte da nossa terra, do interior de Pernambuco, por exemplo, consiga ser valorizada e entendida como uma forma de estimular a inovação em áreas como, por exemplo, a tecnologia. Tem um estudo aqui que eu acho que ele resume tudo e a gente está trazendo para vocês, que é da Universidade do Estado de Michigan, em que cientistas compararam outros cientistas vencedores do Prêmio Nobel entre os anos de 1901 e 2005. E eles descobriram que, em relação aos cientistas comuns, quem detinha algum hobby artístico tinha muito mais chance de receber o Prêmio Nobel. Por exemplo, na música, tocar um instrumento, compor reggae, 2 vezes mais chances de ganhar um Prêmio Nobel. Artes plásticas, desenhar, pintar, fazer gravuras, esculpir, 7 vezes maiores. De repente eu ganho aí um Prêmio Nobel, Exatamente, é esse o ponto. Artes manuais, artesanato, costura, serralheria. Posso somar aí o 7 com 7,5 aí, então eu tenho 14 vezes e meio chance de conseguir o Nobel, gente. E escrita, 12 vezes maiores. Então minha conta vai subindo. Artes cênicas, 22 vezes maiores. Outro estudo também que analisou milhares de americanos conseguiram linkar a arte a empreendedores que conseguiram emplacar alguma inovação de sucesso, independentemente da área. Então, basicamente, o que a gente consegue dizer aqui, só voltar para a tela, só um minuto. Vou parar a tecnologia. Espera aí, gente. Just a second. Estamos aqui. É porque tua tela tá... Isso. Okay. Voltamos. Então, para estimular a criatividade. Gente, a gente tentou trazer mais para uma conversa, um bate-papo, para ser uma coisa mais prática. Por exemplo, a gente aqui no Armazém, esse ambiente que vocês veem, ele é totalmente estimulado por sentidos sensoriais, para que justamente essa inovação ela seja estimulada de forma consciente e inconsciente. A gente trabalha aqui cores, a gente trabalha aqui cheiros, a gente trabalha aqui música, e linkando com tudo isso, a gente faz com que esse ambiente seja altamente favorável, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, inclusive, vocês podem perguntar aí no chat.
Tiago tem cases, inclusive, trabalhou para empresas de renome mundial aí. Tiago é muito humilde no que ele faz, muito humilde. Enfim, pode contar um pouco da sua experiência também e o que é que você sente nesses ambientes que você foi sinestesicamente estimulado. Então, estou chegando aqui agora. Eu sou de Caruaru, mas passei minha trajetória toda longe daqui, justamente por ser de comunicação e encontrar muita dificuldade em trabalhar no interior, por exemplo. Mas eu estou de volta, depois de todo esse tempo, para a minha cidade, e no ambiente, eu confesso que foi um ambiente mais inovador que eu já trabalhei na vida. E a nossa missão aqui, estou acabando de chegar, mas tenho cases na área da música, da política, enfim, várias áreas diferentes, e a missão aqui está justamente em tentar conectar esses pontos. Caruaru, por exemplo, por ser uma cidade musical, a gente compartilha de diversos artistas que estão lá fazendo, complementando o trabalho, por exemplo, dos artesãos lá do Alto do Moura, que é o maior centro de artes figurativas das Américas, bonequinho de barro, tudo isso. Tá a gente tem a maior feira aqui, galera. Exatamente. A gente tem a maior feira ao ar livre de artesanato do mundo, né? Ainda é. Sim. E o que faz, né, essa galera, esse dom, né, não morrer? Então, a gente foi atrás disso também. Então, o pífano, que é um instrumento de sopro, é um tipo de flauta, muito estimulado aqui, é um instrumento que você ouve muito no Alto do Moura, e é um dos sentidos auditivos que são estimulados nessas criações. Eu te digo particularmente porque é um dos sons que me aguçam mais a criatividade. Por exemplo, Mirelle agora está lançando, ela é ceramista, extremamente talentosa, e ela está lançando uma coleção que ela promove os 5 sentidos. A coleção, ela está pautada nos 5 sentidos porque tem a questão tátil, né, da própria cerâmica, a própria sensibilidade da textura da cerâmica. Então, ela tem a questão do cheiro, da terra molhada. Quem aqui não, quando chove em sítio, etc., que sobe aquele cheiro de terra, não é remetido a uma situação. Então, isso é sinestesia. Quando a gente, por exemplo, está passando na frente de uma padaria, por exemplo, e sente um cheiro de um pão, e a gente lembra da casa da nossa avó lá na infância. Isso é sinestesia. Quando a gente está passando um lugar e, de repente, a gente ouve uma música e, de repente, a gente sente uma sensação, a gente se arrepia. Isso é o cruzamento de sensações. O nome disso é sinestesia. Então, essa coleção de cerâmica, ela cruza com esses sentimentos, né? Com essas sensações. Ela tem uma trilha sonora composta pelo som produzido da própria peça, das próprias peças. Ela tem uma linha olfativa, né, que é da própria coleção, que é esse cheiro de terra molhada. Ela tem esses aspectos. E o paladar, como é que seria? Né? A gente não ia comer simplesmente do barro. Então, através da coleção, das peças feitas da coleção, a gente vai criar um prato juntamente com um chefe internacional que tenha essa preservação da cultura aqui caruaruense para ser servido nessas peças. Tem a questão do som também, que ela está organizando um projeto musical aqui. Acho que ela fala um pouco, mas som, essa cerâmica que ela faz. Cadê? Você consegue... Isso vai ser transformado em música, em breve. Então, vários vieses podem ser um estímulo, né? E, assim, tudo isso que a gente falou aqui aplicado à economia criativa e os negócios, a sinestesia e a neurociência podem ter efeitos espantosos, né? Em aplicações particulares no desenvolvimento da inovação e da comunicação criativa. É basicamente para você se atentar, enfim, aos estímulos sinestésicos que todos nós temos. Por exemplo, isso pode ser estimulado com o uso de drogas psicodélicas, mas não seria o caso recomendável. Isso pode ser estimulado também. Tem pessoas, por exemplo, que nascem com essa habilidade. Eu vejo a cor vermelha e automaticamente isso me remete a um som. Mas todos nós, de certa forma, temos algum grau de cruzamento de sentidos. Por exemplo, eu fechei o olho aqui, pensei no dia da semana, na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E muita gente, isso é bem comum, você pode começar a observar que a segunda-feira ela te remete a alguma cor, por exemplo. A terça-feira, a outra cor. Exato. Isso acontece com números, com sensações.
E a nossa missão aqui está sendo trazer essa informação que é para estimular todo mundo aqui a ficar mais atento enfim, a esses sentidos. Que pode ser, por exemplo, você tem um livro e até um teste legal. Você pode pegar o seu celular, quem tem um Kindle ou um livro, e pega o celular, tenta fechar os olhos, tocar, sentir tudo isso, sentir o cheiro. O livro talvez seja o material sinestésico mais democrático que existe até hoje. Ele tem uma sensação especial. Se for um livro que você gostou, vai te trazer várias memórias que, enfim, só cada um pode descrever. A sensação de tocar na página, o cheiro do livro, as cores, se for um projeto de design, por exemplo. E tem um livro em braille, a leitura em braille, então eu não escuto, mas eu consigo ler, eu não vejo, eu também consigo ler. Então, a sinestesia consegue estar na verdade, ela está em todos os detalhes, né? É verdade. Tem alguns exercícios, como a atenção plena, meditação, você realmente está absorto no mundo em que você vive, prestando atenção em cada detalhe, porque todas as informações, para que haja inovação, estão reunidas pertinho da gente. Não obstante, né, a gente acha que isso é uma coisa bem além da gente, mas quando a gente passa em frente em lojas, geralmente que trabalham com cama, mesa e banho, a gente sente algum aroma, né? Então, a gente às vezes Foi alguma informação? Não. A gente às vezes é capturado por aquele cheiro ali e de repente quando a gente vê, isso é decisório no fator de compras. Estímulos sinestésicos, eles são determinantes no fator de compras. Isso é comprovado, o marketing sinestésico. Então, você pode trabalhar isso de forma a favorecer. Então, nos negócios, a sinestesia ela é aplicada dessa forma. Então, o que eu falei da padaria. Você está passando na frente da padaria, você não quer nem pão. Você sente aquele cheiro de pão, você é remetido ali a uma cena da infância ou algo do tipo, e aí você, de repente, está lá comprando pão inconscientemente. Então, trabalhar a sinestesia conscientemente no meio do marketing, no meio dos negócios, ela sim pode ser um fator decisivo nas compras, né? E em ambientes de inovação, sim, a gente como provedores, né, de negócios inovadores, já que nós recebemos startups, a gente tem a missão de fomentar o empreendedorismo e a inovação, nós temos a missão de utilizar esses efeitos, né, para com que esses negócios, eles sejam cada vez mais estimulados a produzirem coisas inovadoras, coisas diferentes através do cruzamento dos sentidos, dos 5 sentidos. E aí, como é que você fazendo arte? Tô aqui, não gente, importa, tô eu estava aqui. fazendo aqui uma cerâmica, mas não importa o tipo, desenhar, pintar, fazer música. Muitas vezes a gente acha que isso não é importante, principalmente no dia da correria, no dia a dia corrido que a gente tem, né? E termina deixando esses hobbies de lado. O ser humano, naturalmente, tem essa predisposição artística inata e, às vezes, isso é apagado ao longo da nossa vida. Um dos problemas que a gente recebe aqui, por exemplo, são ideias que têm pontos de conexão bem interessantes, mas que se, de repente, os desenvolvedores tivessem um olhar mais aguçado para a arte, aquilo ali poderia estar com outro tipo de conexão, com outros tipos de conexões e enfim, se transformando em ideias mais originais. Tem um exemplo de uma startup, né, que eles tiveram uma sensibilidade, uma startup na área de saúde, e que eles tiveram uma sensibilidade incrível de perceber que o ruído emitido dentro de uma UTI é danoso. Essa startup está sendo incubada por Mirelle. Isso, está incubada no nosso programa de incubação aqui do Porto Digital, promovido pelo Armazém da Criatividade. Então, percebam como a sensibilidade, né, de alguém perceber a necessidade de um equipamento que faça a medição dos decibéis emitidos dentro de uma UTI. E nesse contexto pandêmico, a gente vê que cada vez mais, né, o número, né, de leitos criados, de utilização, e a falta de leitos também de UTI, o olhar sensível sobre esse estímulo, nesse caso negativo, sinestésico, que no caso é o ruído dentro de uma UTI, pode causar danos, inclusive irreversíveis, a quem está exposto a esses ruídos. Então, quanto a isso... Provavelmente essa sensibilidade veio de algum músico que provavelmente. Lá. E aí, esse olhar aos detalhes. A gente estava conversando ontem sobre o que trazer aqui para vocês
E é um tema que a gente preferiu não trazer tanto slide, mas falar um pouquinho, tentar abrir um pouco. Ser mais orgânico. Ser mais orgânico, até nossa missão, voltando, a estimular todo mundo aqui a exercer hobbies artísticos e quem já exerce a praticar isso cada vez mais como um remédio para o cérebro, digamos assim, que vai fomentar a criatividade. Mas a gente conversando ontem, e eu queria entender um pouquinho mais sobre o processo da produção de cerâmica, porque envolve várias fases, né? Envolve. E aí, eu estava perguntando a ela, pô, mas como é que tu consegue envolver todos os 5 sentidos na produção da cerâmica? Na produção da cerâmica, veja, eu estou produzindo sem olhar. Uhum. Então, o momento que eu estou produzindo, o momento que eu estou sentindo a massa, eu estou utilizando o sentido do tato. Não necessariamente eu preciso estar olhando para o que eu estou fazendo. Então, isso me aguça de alguma maneira e, posteriormente, no meu trabalho, faz com que meu tato ele fique mais aguçado. E a questão das bolhinhas? Exatamente. Que relaciona com o som, né? Exatamente. Quando eu trabalho com um tipo específico, né? Porque para trabalhar com cerâmica, você pode trabalhar com vários tipos de técnicas, ou acordelado, técnicas de placa. Eu trabalho com a técnica de placa, que é você pegar a massa cerâmica e esticá-la, né? Com um rolo para poder fazer as paredes. Lucas, pega uma peça pronta, por favor. Esse copo de maluco. Por exemplo, para você fazer a parede do copo, por exemplo, então, se você não tiver um cuidado, o som que é emitido na hora que você está sovando a massa, as bolhas que são emitidas de ar, se você não tiver atento a isso... micro barulhinho, né? Um micro barulhinho de estouramento de bolha, que na verdade é o ar saindo da massa, né? Da argila, do barro, isso pode ocasionar dentro do forno uma explosão. Então, a gente já falou aí de 2 sentidos. A audição aguçada, eu sei o momento de trabalhar com a peça, e também o sentido do tato, porque eu estou mexendo, eu criei esse passarinho aqui no início da nossa aula aqui, sem nem ver, sem nem olhar. Então, é simplesmente o tato, né? A visão, a gente precisa enxergar, não necessariamente, né? Mas a gente consegue perceber quando uma peça está totalmente seca, simplesmente pelo olhar. E o cheiro também da argila, ela também, a gente consegue perceber também quando ela está seca, quando ela está molhada, quando ela está pronta para ir para o forno, apenas pelo cheiro que a massa ela remete. Então, é um processo criativo que envolve, particularmente, plena, a né? atenção plena, e ela envolve os 5 sentidos. Por isso que, por exemplo, o que é que isso tem a ver com inovação? Eu vou estar totalmente atenta aos 5 sentidos, eu vou poder provocar as pessoas que estarão aqui nos nossos ambientes de inovação a estimular os 5 sentidos, a cruzarem através de algumas coisas que a gente utiliza aqui no armazém, para que esse ambiente ele se torne mais atrativo. Por exemplo, vocês estão vendo esse LED, esse painel aqui, ele é um painel gigantesco aqui atrás da gente. Esse ambiente ele foi projetado para ser sinestésico. Imagens são, porque a gente não consegue mostrar aqui, mas é toda uma experiência, uma narrativa. Quando você está entrando no local, justamente para você entrar nessa atmosfera em que todos os seus sentidos estão aguçados de alguma forma, e aí o seu olhar fica mais atento para o seu projeto. A gente consegue trabalhar cores aqui, a cromoterapia, por exemplo, quando a gente quer provocar sensações diferentes, a gente pode colocar o nosso LED todo vermelho, o nosso LED todo amarelo, ou quando a gente quer dar uma relaxada geral, a gente coloca um LED todo azul. A gente consegue trabalhar luz, a gente consegue trabalhar som, música, aqui, ambiente, e o próprio, porque vocês também não conseguem enxergar, o próprio chão daqui do armazém, ele tem diferentes texturas, porque ele promove também essa questão de sentidos, de sensações, de ambientes. A gente consegue mudar de ambiente simplesmente por uma mudança tátil de chão. Isso é bem importante porque no mundo de hoje, com a quantidade de ruído, o ruído ele é o inimigo número 1 do pensamento original. A gente precisa estar completamente relaxado e atento aos nossos sentidos e ao nosso subconsciente para conseguir pensar em uma ideia criativa. Então, estimular os sentidos, sei lá, as pessoas chegam aqui, uma cidade um pouco caótica, completamente turbilhão, fora o turbilhão das redes sociais que drenam praticamente. Eu acho que a maioria dos projetos originais que podiam estar acontecendo no mundo. E a nossa missão é absorver
né, numa bolha, não sei, num ambiente que essa pessoa consiga estar completamente relaxada e com todos os sentidos aguçados para realmente pensar no que importa. O prazer estético, né, que durante os séculos, como inicialmente foi falado, conduziu a humanidade para apreciar artes plásticas, né, e a música, o perigo, o desafio. E, assim, poder ter essas combinações de formas inéditas, né, e crescentemente sensoriais, exercitando a conectividade cada vez maior dos sentidos, e uma nova era de experiências pode estar surgindo aí, né, de repente, com a percepção disso aí, que antigamente, né, quando se pensava apenas em estética, não tinha noção disso aí, né? Então, a partir do momento que a gente mistura a neurociência com esses ambientes de inovação, a gente pode estar combinando influências, culturas, sensações e impactando a forma como entendemos, vivemos e percebemos o mundo e suas inovações. Novamente, misturar, sentir e fazer arte como um todo. Eu acho que está todo mundo... Esse lugar aqui está sendo aos pouquinhos reativado, né, por conta da pandemia, mas é bem interessante perceber como tem um sentimento geral de pessoas que estão buscando arte e buscando atividades prazerosas, né? Até pra, como né? um hobby. Muita gente ficou de home office também, Sim. sem conseguir trabalhar, e aí pensando na vida. Acabou se descobrindo em alguma arte, né? Isso não por acaso, porque de alguma forma, algum sentido seu foi estimulado para que você busque determinado viés de arte, né? Então, a partir do momento que você foi estimulado a isso, aquele seu sentido vai ser trabalhado. Então, a gente tem casos, por exemplo, práticos, né, acessíveis. Por exemplo, um massagista, em especial aqui da nossa cidade, ele, depois de adulto, ele teve uma doença e ele perdeu 95% da visão. Então, ele era publicitário e depois dessa perca, né, da visão, ele se descobriu um massoterapeuta. Então, o sentido do tato dele foi compensado, foi muito mais estimulado, né, a partir do momento em que ele perdeu a visão. Então, é muito interessante frisar que a sinestesia ela não necessariamente é o cruzamento dos 5 sentidos. Sim. Se eu não tenho a visão, minha audição está apurada e eu tenho outros estímulos também, mas a sinestesia é o cruzamento dos sentidos. Então, como uma sensação consegue estimular a outra e você gera uma nova sensação, digamos assim. Que não isso existe, mesmo. Né? E, enfim, o tato. Bem, gente, é isso. É um assunto que, assim, ele dá margem para muitas discussões, se a gente for voltar para a arte, né? A gente tem várias startups aqui, eu convido vocês a seguirem o Instagram do Armazém, Armazém da Criatividade, que aí vocês vão ver que muitas startups que estão aqui, elas têm ligação com arte, as pessoas que estão envolvidas naqueles negócios particulares têm ligações. Na nossa equipe, inclusive, cada pessoa aqui tem Lucas ligação. Aqui de TI, e ele trouxe até o violão aqui para dar uma palhinha, mas com certeza isso ajuda o trabalho. A gente tem Ruivão também, que trabalha aqui conosco, que ele é músico também, karateca. Então, a gente tem a Ireli, que é nossa estagiária aqui, que ela é artista plástica. Então, tudo isso faz com que a arte ela nos ajude nesses ambientes, né? De alguma maneira, a gente se desenvolver. Um ponto bem importante também, se a missão aqui é estimular todos a fazerem arte, muitas vezes a gente fica apegado a um perfeccionismo que talvez termina bloqueando essa iniciativa de você, de repente, começar a desenhar, começar a pintar, fazer música. Está no processo de criar, independentemente do que seja bom, seja ruim. Criar para você, melhor ainda, criar para o mundo, mas esse tipo de estímulo, com certeza, ajuda no seu processo. Não importa se você é de exatas que está criando um novo serviço, um novo aplicativo de tecnologia para sanar, enfim, soluções diversas, né, no campo mais exato, mas a arte ela vai ajudar, vai contribuir de alguma forma. A arte ela contribui para a sinestesia, a arte ela contribui para a sua atenção plena, que contribui para a sua felicidade, para o seu bem-estar, para a sua saúde mental. E nesses tempos que a gente passou ressignificando tudo, todos aqui passaram por enfim, maus bocados nesse período,
Eu acho que é um momento da gente realmente olhar a inovação como arte. Aquela história do make content, not art. Make art, not content. Faça arte e não conteúdo. Primeiramente, você lidar com a sua estratégia, por exemplo, como arte. Você, enfim, lidar com o seu trabalho, com a sua paixão como arte, faz com que sua mente se abra para novas possibilidades. E isso é bem importante. Nossa missão aqui é estimular. Ó, tem uma pergunta. Como vocês notam os benefícios diretamente dos negócios, digamos, mais distantes da arte? Como fazer esse link no dia a dia? Uhum. Dos negócios distantes, assim, a gente percebe que às vezes as coisas funcionam. É difícil a gente perceber, mas a gente tenta identificar nessas pessoas se tem algum viés com arte. É tanto que a gente pergunta, né? Das perguntas. Faz alguns processos criativos para estimular, porque, novamente, todo mundo consegue, enfim, tem essa habilidade artística. Acontece que muita gente não a pratica, ou não torna real. Mas o link ele é feito da seguinte forma. Como o Mirelle falou, ela está aqui na cerâmica, ela precisa estar completamente aguçada, atenta aos micro detalhes da peça dela, se ela não quiser que a peça... Mas quando chega um ambiente, quando, por exemplo, um negócio que é totalmente distante da arte, ele chega num ambiente que é totalmente voltado para a arte, então, instintivamente, ele é estimulado a isso. E a sua mente também, digamos, você não está num ambiente desse, mas você tem a sua casa, o seu cantinho para estar produzindo algum tipo de arte rotineiramente, por exemplo. Sua mente ela vai ficar mais aguçada aos microproblemas da sua empresa, do seu negócio. De repente, você vai começar a perceber coisas, soluções que você não tinha percebido antes, porque seu cérebro não estava treinado a fazer essa conexão de estímulos. Na verdade, é prestar atenção nas sensações e fazer essas conexões, sabe? Então, a simples prática artística, ela pode reverberar de várias formas, não tem uma regra. Porém, como a gente, voltando ali para aquele estudo que a gente mostrou, não é à toa que as chances dos cientistas que ganharam o prêmio Nobel em relação a cientistas comuns... Eu vou ganhar um dia, viu? Vocês vão ver que eu vou ganhar. Gravem meu nome aí, hein? Vou ganhar um dia. Tem outra pergunta aqui? Não, ele disse que realmente acha que esse link abre a mente das pessoas. Parabéns pela explicação. É isso. E assim, não importa o que você faça, seja desenhando com a caneta, seja parando um momentinho ali do seu dia para rabiscar, sei lá, qualquer coisa. Aquilo ali já vai fazer com que você se conecte àquele momento, a sua atenção. Enfim, é um exercício que eu convido todo mundo, a gente convida todo mundo aqui a praticar e, notoriamente, vocês vão perceber uma mudança drástica na maneira como vocês visualizam seus negócios, na maneira como vocês desenvolvem seus projetos. E, novamente, fica um pouco repetitivo, mas o link da inovação está justamente aí. É o remix de informações, o remix de ideias que cria uma ideia nova. Então, quanto mais informação eu consigo captar, quanto mais atento eu estou, mais chances de inovar eu tenho. E a arte, o fazer arte, na verdade, proporciona isso de uma maneira, enfim, talvez... Porque diante de tudo que já foi criado, diante de tudo que já foi, de fato, você tem que estar atento mesmo, porque empreender, primeiro que não é uma tarefa assim tão simples, né? Empreender, e inclusive empreender em algo inovador, você tem que estar com os sentidos muito apurados para você poder enxergar algo inovador diante de tanta coisa já existente, tão repetitiva que a gente tem no mercado. E a maioria dos negócios que chegam até aqui não tem nenhuma relação com a arte. A gente estimula práticas artísticas, a gente é conectado com a cultura da cidade, promove eventos de música, enfim, tem um estúdio de música aqui, está tudo conectado. Mas não necessariamente esses negócios tenham algo a ver com a arte. Só que estimular a arte faz com que esses negócios se tornem mais inovadores dentro de seus campos. Então, isso E eles estarem em ambientes sinestesicamente trabalhados, isso. Não necessariamente faz com que eles tenham que trabalhar com arte dentro do negócio, mas estando em ambientes sinestesicamente trabalhados, vão aguçar de alguma maneira instintivamente essas questões, né, do cruzamento de sensações, que é a sinestesia. Chegou um dia desses aqui, teve um projeto e, enfim, é de uma startup... Tem 10 minutos para a gente encerrar. Tem 10 minutos, tá? Vou contar rapidinho.
a gente descobre, às vezes, alguns dotes artísticos de pessoas que, de repente, estão com a arte escondida. E esconder esses dotes faz com que o seu trabalho, enfim, Seja talhado, né? isso, perca oportunidades, sabe? Exatamente. Então, eu acho que se cada um aqui olhar para o fazer arte dessa maneira, começar a praticar todo dia, não todo dia, mas assim, enfim, priorizar isso na vida, naturalmente vocês vão conseguir perceber, isso vai fluir. E esse destravar, sabe? Porque, novamente, voltando aqui, essa pessoa chegou e ela... Eu descobri que ela fazia arte, mas ela não praticava, escondia. Descobri sem querer. E, enfim, foi uma missão estimular essa pessoa a começar a produzir arte, porque a gente acha que isso não é importante. E acha que isso é uma perda de tempo, um hobby que, enfim, vai estar atrapalhando os negócios. Mas é muito pelo contrário. Às vezes a gente tinha que colocar, assim, 50% arte, o fazer sem metas, com metas, mas assim, o fazer sem a pressão do mundo dos negócios, para a gente conectar. Não venham com pressão, porque, gente, eu vou contar a vocês aqui. Eu cheguei aqui fazendo arte, eu tô com um monte de peça minha aqui na mesa. Lucas, pega essa máscara, por favor. Eu tô com um monte de peça minha aqui na mesa. Por exemplo, essa peça aqui é uma máscara, ó, figurativa, que eu faço por hobby. Mas aí, sem pressão, quando eu cheguei aqui no armazém, a galera viu esse potencial, porque a gente que é artista, a gente não se enxerga artista. Então, a gente acha que é um hobby normal e tal. E aí, eu fui aqui bombardeada positivamente. Ela não queria botar isso pro mundo, velho. Queria guardar só pra ela. E, meu irmão, não tem condições, tá ligado? E ela tá trabalhando justamente com as pessoas que inovam. E eu fico muito feliz em ver esse projeto, por exemplo, que ela está envolvendo músicos, chefes, para estimular a experiência sensorial através dessas peças. E, enfim, tu notasse alguma diferença no teu trabalho, na tua visão, como tu enxerga? Total. Como analista de inovação, isso mudou totalmente a minha percepção. Primeiro porque a primeira coisa que a gente faz aqui é quando eu chego, eu não consigo trabalhar sem música. Então, quando a gente chega aqui, a gente coloca isso. E as perguntas e os olhares sobre as startups que chegam aqui, elas mudam, a percepção muda. E não é que a gente vai fazer uma pergunta direta assim, você mexe com arte? Não, mas a gente consegue perceber algumas sensibilidades relativas a isso, e isso flui, minha gente, muito organicamente. Todo mundo é artista, pessoal, é sério, é só desabrochar para isso, entender. E não tem essa de bom ou ruim. É só fazer arte pelo bem dos meus negócios, pelo bem dos meus projetos, da minha inovação. E quem quiser conhecer o armazém, o Porto Digital, acessem aí, portodigital.org, e aí vocês vão ver o que é o Porto Digital, né? Um dos maiores parques tecnológicos que nós temos aqui, que na verdade está há 20 anos aí, rolando, iniciou com o projeto de urbanização e absorver esses talentos para o bairro do Recife, e hoje está do jeito que está. Nós somos um equipamento avançado. No interior do estado, trazendo inovação para, enfim, lugares que antes isso jamais seria possível. E se puderem, um dia, quando estiverem vacinados, cheguem aqui no Armazém da Criatividade, que vai ser um prazer enorme fazer com que vocês tenham esse cruzamento de sensações sinestésicas aqui, e a gente troque um papo bem bacana com vocês. É isso. Se tiverem alguma perguntinha, temos 2 minutos. Se não, obrigada pela oportunidade. Desculpa pelas falhas técnicas no começo. Um dos maiores consultores de inovação e empreendedorismo do Brasil presente aqui na live. É porque o tema tem muito a ser observado, viu? Se liguem aí que o tema é quente, com certeza. Obrigada. Valeu pela abertura. Enfim, é isso. Espero que tenhamos cumprido aí, plantado alguma sementinha na cabeça de quem achava que arte não é importante. E arte é tudo, de verdade. Acho que estamos à frente do nosso tempo quando falamos desse mix. É show. É isso mesmo. Isso. Ó, diz teu Instagram, quem quiser seguir Tiago. TB Beltrão, não sei se eu consigo colocar no chat. Não consigo. TB Beltrão, e-mail, tem um e-mail, tiago@portodigital.org. O meu é mais fácil, é mirelle.guedes@portodigital.org. Eu acho que a gente consegue colocar aí, Tiago. Dá para colocar no chat? Acho que não. Ceguinho.
Mas enfim. Ah, pode mandar, tá Parando pedindo aqui, aqui. tá. Teu, arroba, guedes.me, né? É MY, isso. Não, 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 não tem ponto, não. Desculpa, Guedes. Ele tá querendo me trollar, gente. Foi mal. Segundo. Pronto, acho que foi, gente. Ali embaixo, na setinha. Foi. É isso, prazer, pessoal. Conheçam mais o trabalho e se disponham aí a pintar, fazer música, cantar, dançar, escrever, atuar. Isso daí é pelo bem da inovação do nosso país e pelo bem enfim, dos nossos projetos, porque a ideia é que a gente consiga emplacar, temos a chance aí de emplacar muita coisa que está guardada, sabe? Então, coloquem isso para fora e arte cura. E se precisarem Valeu. de algum auxílio aí, a gente tá Tamo aqui junto. à disposição. Obrigada. Não fecha, não. Ficamos aqui. Tira o áudio. Tira o áudio. Trolando, vai ficar sorrindo aí até o final.